Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. E vamos ler do verso 1 ao verso 13, dando continuação à nossa série de mensagens nessa carta. Efésios, capítulo 3, de 1 a 13. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Pedimos, nosso Deus, que pelo teu Espírito Santo nos concedas iluminação para compreendermos a tua palavra. Dê, Senhor, que a meditação sobre a tua revelação encha o nosso coração de esperança, conforto, instrução e aumente o nosso conhecimento de Ti. Fala ao coração de cada um de nós, presente aqui nessa noite. Também aqueles queridos que nos ouvem através da internet. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto autobiográfico em que o apóstolo Paulo fala a respeito do seu chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo. Ele vinha expondo as bênçãos que Deus havia concedido à igreja desde o capítulo 1. No capítulo 1, do verso 3 até o verso 14, ele fez uma exposição de como Deus Pai, na eternidade, elaborou esse plano de ter para si um povo que ele escolheu de entre a raça humana e predestinou para ser um povo seu, um povo santo. E como Deus Filho veio a esse mundo na pessoa de Jesus Cristo, assumiu a forma humana e derramou o seu sangue pelos eleitos, para que, justificados dos seus pecados, eles pudessem fazer parte desse povo que Deus idealizou antes que ele criasse o mundo. E como Deus Espírito Santo, através da pregação da palavra, chama estas pessoas no tempo certo, no momento correto, e vem habitar neles como selo e penhor de que Deus haverá de cumprir as suas promessas. Isso Paulo falou no capítulo 1, de 3 a 14, nós já vimos em detalhes essa passagem. Em seguida, Paulo havia orado pelos crentes, está aí do verso 15 até o verso 23, ele ora pelos seus leitores, para que eles compreendam essa grande revelação, essa grande verdade, para que eles tenham consciência nas palavras do próprio Paulo, da esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança dos santos e a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. É tão grandiosa essa vocação, as bênçãos são tão grandes, são tão profundas, que nós temos que pedir que Deus nos ajude a compreender. E ele fala então desse poder extraordinário de Deus que foi exercitado em Cristo e que fez de Cristo o cabeça da igreja. E estou me referindo aqui aos versos 19 e 23 do capítulo 1. Nós vimos toda essa parte.
Depois Paulo começa a falar da graça de Deus que nos foi dada, em dois momentos. Primeiro, quando Deus, pelo Evangelho, nos alcançou, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e ofensas, capítulo 2, de 1 a 10, e onde temos aquela famosa passagem, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, que resume bem o que é que Paulo está dizendo aqui, do verso 1 ao verso 10 do capítulo 2. E em seguida ele fala de como, em Cristo Jesus, Deus acabou com a separação que havia entre judeus e gentios, separação essa que foi estabelecida no Antigo Testamento com um propósito didático, mas agora em Cristo a parede de separação, a lei que foi dada por Deus, que separava judeus e gentios, Cristo encravou na cruz. E agora Deus congrega num novo homem, o seu povo, que era o seu plano desde o início, ter um povo só, composto inicialmente de judeus, mas também dos gentios. E ele se refere a esse plano extraordinário de Deus do verso 11 até o verso 22, dando destaque ao fato de que agora, pela fé em Cristo Jesus, aqueles que não são judeus, as nações, os gentios, eles fazem parte da igreja de Deus. Ele fala que nós somos cidadãos dessa nova pátria celestial, nós somos da família de Deus e nós somos como um edifício que está sendo edificado, no qual Deus vem morar pelo Espírito Santo. E aí ele vai orar a segunda vez pelos crentes. Só que quando ele vai orar a segunda vez para que os crentes possam compreender estas coisas, ele se lembra de explicar por que é que ele está preso. Porque nós sabemos que ele escreveu esta carta da prisão em Roma. E a razão pela qual ele escreveu esta carta da prisão em Roma é porque ele soube que os seus filhos na fé, na cidade de Éfeso e nas cidades vizinhas, estavam desanimados porque ele, Paulo, estava preso. Então ele para um pouquinho para explicar o porquê ele está preso. E que longe de ser um motivo de desânimo para aqueles irmãos, era um motivo de glória. E aí então ele continua a oração. Ele vai fazer essa oração no verso 14. Vocês percebem então a ligação. No capítulo 3, verso 1, ele diz: por esta causa, eu, Paulo, a palavra sou, o verbo sou que está aí, ele não está no original grego, foram os nossos tradutores que colocaram para poder dar sentido, porque literalmente Paulo está dizendo: por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós os gentios. Aí ele ia orar. Peço a Deus, tal, aí ele diz: se é que vocês ouviram, por que é que eu estou preso? E aí ele introduz a razão da sua prisão, e ele retoma a oração no verso 14: por esta causa, me ponho de joelhos diante de Deus. E aí ele ora segunda vez pelos seus leitores. Então o que nós temos aqui, na verdade, é um parênteses no texto corrido da carta, em que Paulo para explicar a razão da sua prisão. Se ele fez isso, é porque deve ser importante nós sabermos por que ele estava preso e a razão pela qual Deus o confinou a uma prisão na cidade de Roma, pelo menos por 2 anos, segundo o livro de Atos. E é sobre isso que nós queremos ver nessa noite, porque tem tudo a ver conosco e o fato de nós termos o privilégio de essa noite estarmos reunidos aqui no Brasil, 2000 anos depois, numa cultura completamente diferente, tem tudo a ver com o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O que ele vai explicar aqui é que ele está preso porque Deus o escolheu e o colocou como pregador de um mistério que não havia sido revelado completamente no Antigo Testamento, mas que encontrou desvendamento agora, com a vinda de Cristo e com a chegada dos apóstolos, especialmente dele, Paulo. E que foi por pregar esse mistério que Deus o revelou, que Deus lhe revelou, que Paulo estava preso. E que no final isso era uma honra e não um motivo de desfalecimento ou desânimo. Vamos ver como Paulo desenvolve, queridos, esse argumento aqui. No verso 1, ele diz que a razão pela qual que ele está preso, não é? Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Qual é a causa? Nós temos que olhar na passagem anterior.
É porque ele está dizendo, por essa causa, por isso que eu falei, é que eu estou preso por conta de vocês. E quando nós examinamos, né, nós já lemos inclusive, o que nós encontramos na sessão anterior é Paulo dizendo isso, que os judeus, eles não são o povo exclusivo de Deus, mas que Deus está chamando pessoas de outras nações para fazer parte do seu povo, e que pela fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos povo de Deus em igualdade com os judeus, e que portanto Deus não tem, ou a definição de povo de Deus não é mais étnica, uma nação dos descendentes físicos de Abraão, mas é um povo espiritual, unidos por esse mesmo fator, fé em Cristo Jesus. Isso foi o que Paulo explicou antes, e aí ele diz, por esta causa é que eu sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, os gentios. O que é que tem uma coisa a ver com outra? É que quando Paulo começou, Paulo primeiro era um judeu zeloso, perseguidor dos cristãos. Quando Deus lhe apareceu no caminho de Damasco, Cristo lhe apareceu no caminho de Damasco, e Paulo entendeu que Cristo era o Messias, ele começou a pregar que a salvação que Deus havia prometido havia encontrado cumprimento na pessoa de Cristo, e que pela fé em Cristo, não somente os judeus, mas inclusive os não-judeus poderiam ter perdão de pecados. E essa mensagem irritou profundamente os judeus, porque eles entendiam que eles eram o povo escolhido de Deus e que somente eles haveriam de ser salvos. Os gentios estavam todos condenados pelos seus pecados, era inconcebível que Deus mandasse salvação para os gentios, a salvação é dos judeus. Quando Paulo começa a dizer, de jeito nenhum, vocês judeus são tão pecadores como os gentios, todos pecaram, carecem da glória de Deus, a salvação é pela fé, a justificação é pela fé, tanto para judeu quanto para gentio, isso provocou a raiva dos judeus. Os judeus começaram a perseguir Paulo, e não tardou que acusassem Paulo de estar promovendo sedição e tumulto, e essa acusação foi feita diante das autoridades romanas, e como resultado, então, Paulo foi preso como sendo alguém que promovia sedições e tumulto, e ele ia ser julgado lá mesmo em Jerusalém, na região de Cesareia, quando ele viu que estava armado, que os judeus estavam armando para ele, então ele apelou como cidadão romano para ser julgado pelo imperador. Apelo para César, era um direito que o cidadão romano tinha, e Paulo era cidadão romano. E aí então ele teve que ser levado para Roma para ser julgado pelo imperador, e ele esperou 2 anos por esse julgamento, e desse julgamento ele saiu livre uma primeira vez, na segunda vez ele foi decapitado, no ano 66, mas nessa primeira prisão ele saiu livre. Enquanto ele esperava 2 anos para ser julgado pelo imperador, ele então escreveu a carta aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e a carta de Filemão, que são chamadas cartas da prisão. E a razão que ele escreveu estas cartas, especialmente Efésios, foi para explicar por que é que ele estava preso. Então, aqui está a causa. Quando ele diz, por esta causa eu sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, ele está explicando tudo isso. Ou seja, de que ele está ali em Roma, aguardando o julgamento, acusado pelos judeus, porque ele estava pregando que em Jesus Cristo, quem não é judeu também recebe perdão de pecados e é justificado pela fé. Paulo esperava que ele supunha que todo mundo lá em Éfeso sabia disso. Verso 2: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. É como se ele dissesse assim, eu imagino que vocês já ouviram falar, não é? Que essa é a razão pela qual eu estou preso. A gente fica perguntando por que ele diz isso, se ele plantou a igreja em Éfeso. É que fazia já alguns anos que Paulo tinha estado na cidade de Éfeso, e a igreja vinha crescendo, sem dúvida. O crescimento da igreja no século I era fenomenal, e provavelmente a igreja tinha agora muita gente que não tinha conhecido o apóstolo Paulo pessoalmente. Por isso ele diz, eu espero que vocês ouviram aí na igreja, por que eu estou preso? Ou que eu fui chamado por Deus para ser pregador do evangelho por amor de vocês. Se é que vocês ouviram a meu respeito, como ele diz no verso 2. E aí, isso que Paulo, essa dispensação da graça de Deus que foi dada a Paulo, que ele menciona no verso 2, ele explica que de fato é alguma coisa que tem origem em Deus. Por que isso era importante para os gentios?
Porque o que Paulo estava anunciando era alguma coisa que ia contra tudo o que se sabia naquela época. Israel era o povo de Deus. Era o povo que Deus havia chamado, havia escolhido de entre as outras nações. Deus deu a circuncisão, Deus deu a lei a Israel, Deus deu as promessas a Israel, o Messias viria da nação de Israel, e agora Paulo aparecia dizendo que aquilo era por um tempo e que desde o início o plano de Deus era que as outras nações também fossem incluídas. Mas será que Paulo, de onde é que Paulo tirou essas ideias? Será que Paulo não estava inventando coisa? Isso não é da cabeça de Paulo? Por isso que em seguida ele diz, gente, isso que eu estou ensinando é algo que Deus me mostrou, e não somente a mim, mas aos santos apóstolos e profetas. Não é uma coisa da minha cabeça, mas uma mensagem, uma revelação que eu recebi da parte de Deus. É o que ele diz aí a partir do verso 3, quando ele fala, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. O que Paulo está dizendo é que aquilo que ele vinha ensinando e que causou a sua prisão, foi a revelação que Deus lhe deu de um mistério. O mistério é alguma coisa que não pode ser compreendido pela razão humana desassistida. Tem que ser revelado. Tem que ser desvendado da parte de Deus para que seja conhecido. E esse mistério era alguma coisa e esse mistério era aquilo que ele havia acabado de escrever, que os gentios faziam parte também do povo de Deus pela fé em Cristo Jesus. E era isso que Paulo escreveu. Veja o verso 4. Quando vocês lerem o que eu estou escrevendo, vocês vão compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Leiam o que eu estou escrevendo e vocês vão ver que esse conhecimento que eu tenho, eu não posso ter adquirido por mim mesmo, isso veio de Deus. Então Paulo apresenta a sua mensagem, a sua pregação como prova, dizendo, escuta o que eu estou pregando, leia o que eu estou escrevendo, examine estas palavras e você vai ver o meu discernimento, como é que eu compreendo a profundidade dos mistérios de Cristo. Paulo não estava se vangloriando, ele estava tentando deixar os gentios, efésios, tranquilos de que a mensagem que eles tinham ouvido e que Paulo pregava, de fato tinha vindo da parte de Deus. Ele está procurando revelar ou trazer, reunir provas. A gente pergunta, quando foi na história de Paulo que Deus revelou a ele estas coisas? E a primeira resposta que nos vem à mente é o que está lá no livro de Atos, no caminho de Damasco. 3 vezes no livro de Atos é relatado aquele encontro que Paulo teve com Jesus no caminho, quando ele ia para a cidade de Damasco prender os cristãos que estavam lá. Cristo lhe apareceu e disse a Paulo que haveria de constituí-lo como seu emissário e sua testemunha para as nações. Foi a primeira vez que Cristo revelou a Paulo esse mistério. Paulo, você vai anunciar o meu nome a todas as nações, e eu vou mostrar o quanto importa você sofrer por conta disso. No livro de Atos você encontra 3 vezes o relato desse encontro de Jesus com Paulo, e como fez parte dessa revelação de Cristo, o anúncio de que Paulo seria um missionário entre os gentios. Paulo provavelmente está se referindo a isso. E quando ele começou a obedecer a Jesus e pregar a inclusão dos gentios no povo de Deus, os judeus então começaram a persegui-lo e queriam inclusive matá-lo, e tentaram de todos os modos fazer isso, mas finalmente conseguiram pelo menos prendê-lo. Esse mistério em si, essa mensagem revolucionária, não é, que trouxe essa ira aos judeus, Paulo explica aí do final do verso 4 até o verso 6. O que há nessa mensagem que provocou tanta revolta? Não é? O que é que ela tem por que é um mistério? Ele chama essa mensagem no final do verso 4 do mistério de Cristo. O mistério de Cristo. Quando ele fala do mistério de Cristo, ele não está se referindo à pessoa de Cristo. Tipo assim, ele é homem, isso todo mundo podia ver, mas tem um mistério, ele também é Deus. Não era esse tipo de mistério. Também não era do tipo assim, ele morreu na cruz, morreu de fato, mas o mistério é
que ele morreu para que pudesse pagar os nossos pecados. Também ele não está falando disso. Também não está falando do mistério da ressurreição, o túmulo vazio, onde está o corpo de Cristo. Ele não está falando disso. Ele está falando do efeito do que Cristo fez na cruz, que era abrir o caminho para que não judeus, como por exemplo nós brasileiros, pudéssemos pela fé nele sermos incluídos no povo de Deus e recebidos por Deus mediante o perdão de nossos pecados. Esse é o mistério de Cristo. E essa ideia de que a salvação que Deus oferece em Cristo, ela é para todos os povos, sem distinção, era alguma coisa misteriosa, verso 5, que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Ou seja, era uma coisa que Deus guardou em segredo. Muitos anos, outras gerações, Deus tinha guardado isso em segredo. Não é que Deus não tinha dado uma dica a respeito disso. Quando você dá uma olhadinha no Antigo Testamento, você percebe que havia indicações de que Deus, era esse o plano dele. No próprio chamado de Abraão, quando Deus chamou Abraão, prometeu uma terra, prometeu uma descendência e disse: no teu descendente serão benditas todas as nações da terra. Então já estava lá no chamado de Abraão que Deus haveria de chamar outras pessoas e que um que viria de Abraão seria o canal pelo qual Deus haveria de abençoá-los. No livro dos Salmos, você tem salmos que dizem assim: louvai a Deus todos os povos, vós gentios louvai a Deus. Lembra desse salmo? Está lá, são vários salmos que chamam todas as nações para adorar a Deus. No livro dos profetas, você encontra Isaías anunciando isso, por exemplo, Deus dizendo assim: eu fui chamado por um povo que não era meu povo, e todos os dias eu estendi minhas mãos a um povo rebelde, mas um povo que não conhecia o meu nome, esse haverá de me louvar. Ou no livro do profeta Malaquias dizendo, Deus diz: entre todas as nações grande será o meu nome, e um dia o conhecimento de Deus vai encher toda a terra como as águas enchem o mar. Então está nos profetas, está no livro dos Salmos, está lá no Pentateuco. Deus já tinha dado indicações, mas isso permaneceu como que uma coisa meio que secreta, meio que nebulosa, não era muito bem compreendida. O fato é que os judeus não pegaram isso e eles pensaram de que eles eram o povo exclusivo de Deus e que não tinha salvação fora da nação de Israel. O judeu estava salvo porque era filho de Abraão, os gentios estavam todos condenados. Mas agora, Paulo diz no verso 5, agora esse mistério foi revelado. Agora ficou claro qual era o plano de Deus desde o início, quando ele criou o mundo, quando ele chamou Abraão. Era ter um povo do qual fizesse parte gente de todas as nações que tinham em comum a fé no Senhor Jesus Cristo. Agora, note esse agora aí do verso 5, que fala dos eventos acontecidos em Cristo Jesus, a chegada de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição e o ministério dos apóstolos. Agora, no tempo que eu estou vivendo, diz Paulo, isso foi revelado por Deus, não a todo mundo, mas ele diz aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito Santo. A quem Paulo está se referindo? Os santos apóstolos, o nome aqui, o adjetivo santos apóstolos, está mostrando que Paulo não está falando de apóstolo de esquina não é que tem igreja numa esquina aí qualquer. Ele está falando dos 12, aqueles 12 que Cristo chamou, um depois traiu, que foi Judas, e ele foi substituído, no final o número era 12, aqueles 12 que Cristo chamou e constituiu como suas testemunhas. A eles Deus revelou em Cristo Jesus, pelo Espírito, esse mistério que ele tinha guardado em segredo no Antigo Testamento. Por exemplo, no livro de Atos, você tem o apóstolo Pedro. Pedro estava um dia em casa com fome, querendo comer. Enquanto ele aguardava que o pessoal preparasse o almoço, ele teve uma visão em que ele via descendo do céu um lençol cheio de animais de todo tipo, porco, cavalo, dromedário, tudo aquilo que o judeu não podia comer e que os outros povos comiam, talvez até cachorro tinha. E Pedro olhou aquilo ali, aqueles animais impuros, né, dentro daquele lençol, e Deus falou com ele e disse assim: Pedro, você não está com fome? Levanta, mata e come. Aí Pedro disse: mas nunca, Senhor, eu comer porco? Eu sou judeu,
na minha boca nunca entrou nada impuro. Apesar de ter entendido que Cristo era o Salvador, Pedro ainda continuava nas práticas judaicas. Não, eu não como carne de porco de forma nenhuma, nunca comi. Aí Deus disse: aquilo que eu purifiquei, você não considere imundo. Pedro não entendeu. E aí o Espírito Santo disse a Pedro: vai chegar agora um pessoal, alguns gentios vão chegar na sua casa e vão convidar você para ir com eles, e vá, porque eu mandei. E Pedro não estava entendendo, né? Os gentios chegaram, bateram na porta de Pedro: é aqui que mora Pedro? É, sou eu mesmo. O que é? Não, um amigo nosso, o centurião Cornélio, teve uma visão em que um anjo mandava chamar você, para você pregar o evangelho. Pregar o evangelho a quem? A Cornélio. Quem é Cornélio? É um centurião romano. Mas espera aí, ele é gentil, eu sou judeu. Não, mas ele teve uma visão. Aí Pedro lembrou da visão do lençol. Será que Deus está com isso dizendo que ele está acabando essa distinção? E lá vai Pedro com os gentios, vai lá para a casa de Cornélio em Cesareia, e lá ele começa a pregar o evangelho, e de repente o que é que acontece com os gentios? O que aconteceu com os judeus no dia de Pentecostes? O Espírito Santo caiu sobre eles, e eles começaram a falar em línguas, como o próprio Pedro tinha falado alguns anos antes, lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio. Deus revelou aos seus apóstolos. Não foi fácil no começo convencer Pedro, porque quando Pedro volta para Jerusalém, o pessoal estava esperando: o senhor estava onde? Né? E Pedro: eu fui lá, fui falar na casa de um gentio. Você comeu com gentios? Você entrou na casa de gentios, Pedro? Sim, meus irmãos, porque Deus me mostrou isso, que Ele não faz distinção, e que Ele pela fé purifica os corações. Deus revelou a Pedro, mas teve um especial que Deus levantou, a quem deu essa revelação de forma mais clara e mais completa. Quem foi? Paulo, o 13º, né? Ele nunca se considerou como parte dos 12, mas como alguém que foi chamado meio que fora de tempo, porque Deus o chamou para esse ministério especial, de falar isso, anunciar o evangelho aos gentios, que a graça de Deus também estava sendo dada a eles. Agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Os profetas aqui é uma dificuldade, mas você não vai encontrar unanimidade entre os intérpretes, mas eu penso que a explicação menos complicada é que eram profetas que eram próximos dos apóstolos, tipo Ágabo, que você encontra no livro de Atos, e que juntamente com os apóstolos receberam esta revelação fundamental para o cristianismo, que é a base da igreja cristã. Parte da pregação dos apóstolos se tornou o que hoje nós conhecemos como o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito ou por apóstolos ou por gente chegada a eles, como por exemplo Marcos, como Lucas, que podem ser estes profetas que são mencionados aqui. Tiago, irmão de Jesus, que não era apóstolo, mas a eles Deus deu a revelação desse mistério, da pessoa de Cristo, da sua obra e da sua extensão, e é isso que compõe o Novo Testamento. Eles são, portanto, nós assim consideramos, os únicos recipientes da revelação divina. E então, no verso 6, Paulo finalmente explica o que é esse mistério, em detalhes. Ele diz 3 coisas. Em Cristo, os gentios são, primeiro, verso 6, co-herdeiros dos judeus. Deus havia prometido a Abraão que a sua descendência haveria de herdar a terra, não somente a terra da Palestina, mas a vida eterna, o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Agora nós somos co-herdeiros com eles, nós entramos na mesma herança, nós vamos herdar juntamente com os judeus que creem em Cristo, o novo mundo que está por vir e que Deus prometeu aos seus filhos. Segunda coisa que Paulo diz, nós somos membros do mesmo corpo. O corpo aqui é o povo de Deus, que antes era composto somente pelos judeus, mas agora nós somos membros do mesmo corpo, na mesma igualdade que os judeus que haviam recebido todas as promessas. Terceiro, nós somos coparticipantes da promessa. Quando a gente pergunta que promessa é essa, a gente se lembra lá do capítulo 1, quando Paulo diz no verso 13, depois que vocês creram, vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa.
É provável que Paulo esteja se referindo ao Espírito Santo que Deus prometeu lá em Joel capítulo 2, eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Isso fazia parte do reino messiânico. Os judeus, os gentios, nós pela fé, nós nos tornamos coparticipantes na promessa do Espírito Santo. Nós também recebemos o Espírito Santo como os judeus que creram em Cristo receberam no dia de Pentecostes. E tudo isso, Paulo diz aí no final do verso 6, é por meio do Evangelho. Quando um brasileiro como você e como eu ouve o Evangelho, as boas notícias de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você crê nisso de todo o seu coração, você se torna parte do povo de Deus, membro do mesmo corpo, co-herdeiro de Abraão e também co-participante da promessa do Espírito Santo. Que privilégio para nós! Tudo isso mediante Jesus Cristo. E é por isso que Paulo está preso, né? Qual é o papel dele? Como é que alguém pode ficar preso por isso? Ele explica o papel dele aí do verso 7 ao verso 11, já encaminhando para a finalização. Olha como Paulo descreve o seu papel nisso. No verso 7 ele diz, Evangelho, verso 6, do qual eu fui constituído ministro. Deus me chamou para ser ministro. A palavra ministro no grego é diácono, que significa servo, alguém comissionado para fazer um serviço. Paulo havia sido chamado por Deus e foi encarregado dessa missão. E ele diz ainda no verso 7 que foi uma graça, que foi um favor de Deus. Ele diz aí, conforme o dom da graça a mim concedido. Ele vai dizer porque que ele considera o seu chamamento uma graça. No verso 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho. Por que Paulo achava que ele nunca merecia? Ele não merecia ter sido chamado para ser um pregador, um apóstolo dos gentios. É porque ele foi um perseguidor da igreja. É provável que ele estava envolvido na morte de alguns cristãos, se não diretamente, mas de forma indireta. Pelo menos na morte de Estevão, ele estava envolvido, lá em Atos capítulo 7, não é? Ele participou e foi cúmplice lá, quando os judeus apedrejaram Estevão, que foi o primeiro mártir. Ele estava lá, segurou inclusive a roupa do pessoal que estava atirando pedra em Estevão. Então, isso Paulo sentia profundamente no coração, e ele considerava o fato de que Deus o chamou para ser um apóstolo, pregador do Evangelho, graça, porque ele não merecia por conta do seu passado de perseguidor. Por isso, aqui não é falsa humildade não, Paulo sofria com isso. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar. E o que é que ele tinha que pregar? Duas coisas, final do verso 8, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Como é que a gente prega alguma coisa que é insondável, não é? Vai ter que ter uma hora que a gente vai faltar palavras, porque é insondável a graça de Deus em Cristo Jesus, o seu amor por nós desafia nosso entendimento. Não há palavras que possam descrever completamente todo esse plano maravilhoso de Deus, o seu amor e a sua misericórdia. Mas Paulo foi chamado para pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E, segunda missão, verso 9, manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Ou seja, a minha missão é manifestar pela pregação como Deus administrou esse mistério através dos séculos. Que mistério é esse? Cristo em vós, esperança da glória. Que Cristo é o Salvador dos gentios, que Ele veio reunir um povo para Deus de todas as nações. Para que tudo isso? Estamos chegando na prisão. Para que tudo isso? Verso 10 e 11. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos começar com o verso 11 e depois para o verso 10. No verso 11, Paulo fala de que esse foi o propósito eterno que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Ou seja, lá na eternidade, Deus traçou um plano. Deus tomou uma resolução. Ele fez um propósito. E esse propósito é que ele seria glorificado por meio desse povo chamado igreja,
que Ele tira de entre a humanidade soberanamente através da eleição e da predestinação, que Ele purifica por meio do sacrifício de Cristo e que Ele santifica por meio do Espírito Santo. Esse é o propósito eterno que Deus estabeleceu lá na eternidade e que Ele executou na história. E o alvo de Deus com tudo isso, Paulo diz no verso 10, é para que pela igreja, ou seja, nesse processo de perdão e integração de pessoas de todas as raças pela fé em Cristo Jesus, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. A palavra multiforme quer dizer multifacetado. A figura mais próxima é um diamante lapidado, que tem muitas facetas, é uma pedra bonita, não é? Mas tem muitos ângulos diferentes, é isso que torna o diamante tão bonito, a pedra preciosa lapidada tão bonita, ela é multifacetada. Paulo aqui usa essa expressão para dizer, a sabedoria de Deus é como essa pedra preciosa que tem muitas facetas. E agora, verso 10, os principados e potestades nos lugares celestiais, ele está se referindo aos anjos. Eles vão olhar para a igreja e vão dizer, eu nunca tinha pensado nisso, né? Puxa, como é que Deus pensou numa coisa dessa? Não é a primeira vez na Bíblia que é dito que os anjos têm interesse na salvação dos homens e que eles não conseguem compreender a misericórdia de Deus e o amor de Deus, porque não houve perdão para os anjos que caíram, mas só para os homens. O alvo de Deus é que na eternidade, toda a criação representada aqui pelos anjos, olhem para a igreja e digam assim, que sabedoria multiforme de Deus, que amor profundo, que riquezas insondáveis, que Deus maravilhoso, que Deus glorioso, quem poderia pensar num plano desse? E Deus então vai receber toda a glória, como de fato Ele é digno. Duas implicações e Paulo termina. Primeira, Cristo, pelo qual nós temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Através de Cristo, então, conclusão, aqui e agora nós temos acesso a Deus. É um acesso ousado e um acesso confiante. Nós podemos chegar a Deus, porque depois de uma demonstração de amor, misericórdia e sabedoria tão grande, nós só podemos chegar a esse Deus quebrados ou humilhados diante da sua glória e da sua majestade, mas nós podemos fazer em Cristo Jesus com ousadia e confiança, porque Ele nos recebe em Cristo. Segunda implicação, verso 13, portanto, eu vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por isso, gente, depois de contar todas essas coisas, Paulo diz, vocês não têm nenhum motivo para ficar desanimado porque eu estou preso, porque eu estou preso por essa razão. Então, longe de ser um motivo de desânimo, vocês deviam dizer, glória a Deus, estamos honrados de que o nosso pastor está preso por isso. Ele poderia estar preso por estar fazendo coisa errada, mas ele está preso lá em Roma exatamente por anunciar a nós, nos anunciar a salvação em Cristo Jesus. É motivo de glória a Deus, e não para ficar desanimado, porque a prisão de Paulo fazia parte dos eternos planos de Deus. Queridos, o que é que isso tudo tem a ver conosco? Que lições nós podemos tirar para nós? Eu quero destacar algumas rapidamente. A primeira, é evidente que o cristão, ele não é uma pessoa que olha para a história, para o mundo e diz assim, de onde nós viemos, onde é que estamos e para onde vamos. O Deus da Bíblia tem um plano, e esse plano nos foi revelado, e o plano de Deus é esse, Ele está agindo no mundo, chamando esse povo, que vai ser motivo da sua glória na eternidade. A pergunta é, onde é que você se encaixa nisso? Aonde você faz parte desse plano? Mas a história não é um carro desgovernado, ela não é regida por sorte ou azar, as coisas não acontecem de maneira acidental, mas há um Deus que está controlando os acontecimentos e a história, e a igreja está no centro da história, no plano dele. Nós é que não conhecemos todas as coisas e não discernimos, mas é isso que a Bíblia nos diz. Segunda coisa, esse plano, ele foi revelado a nós. Nós temos esse plano na Bíblia. A razão pela qual muitos crentes ficam sem sentido e sem
meio que perdidos nesse mundo, sem saber por que é que eles existem, é porque eles não estudam a palavra de Deus. Deus já nos revelou esse plano, e essa revelação está escrita aqui. Quando nós entendemos, quando nós estudamos, quando nós compreendemos e nós vivemos por isso, a nossa vida adquire sentido. Nós sabemos por que existimos, por que é que estamos aqui, para onde estamos caminhando e o que é que vem pela frente. Um crente confuso é uma contradição em termos. Nós também aprendemos o que é a igreja. Ela está no centro do plano secreto de Deus. Ela reúne povos distintos, unidos pela fé. É por ela que Deus vai obter toda a glória. Por isso eu pergunto para você, você tem certeza nessa noite de que você faz parte desse povo? Essa é a coisa mais importante da sua vida, que você esteja dentro desse plano que Deus elaborou antes da fundação do mundo e que Ele revelou a Paulo e aos outros apóstolos e que registraram para nós na Bíblia. Você tem certeza que a sua experiência é legítima, que você faz parte do povo de Deus? O que é que lhe assegura que você faz parte desse povo? Você deveria se examinar com sinceridade, procurando as evidências que a Bíblia apresenta de conversão, porque o receio que tem muita gente que estão nas igrejas, mas que não são convertidas de fato, elas não ouviram o chamado de Deus, elas não creram em Jesus de todo o coração. E eu digo essa palavra especialmente aos jovens e adolescentes que são criados na igreja. Não, isso você, porque nasceu na igreja, por assim dizer, você se acostumou com essas coisas, mas vai ter que ter um momento em que você e Deus precisam ter uma conversa, sem papai e mamãe no meio, em que você e Deus vão ter que conversar, e você vai ter que se acertar com Ele, você vai ter que se acertar com Ele. Gente, me desculpem por me estender mais um pouco, mas eu não posso deixar isso aqui de dizer. Eu não posso ler esse texto sem pensar de como nós desperdiçamos a oportunidade de fazer parte da vida da igreja. A igreja, ela não é um clube, ela não é uma instituição, embora ela tenha aspectos sociais e institucionais, mas ela é um encontro, é a comunidade geográfica num determinado lugar de pessoas que creem a mesma coisa em Cristo Jesus, que foram chamadas por Deus. E nós nos reunimos para nos abençoarmos um ao outro, crescermos juntos e exercitar a vida em comunidade. E para isso nós temos tantas oportunidades, não só 2 reuniões no domingo, mas durante a semana, oportunidades de nos reunir com os irmãos para estudo bíblico, para oração, atividades que são desenvolvidas no sábado e tantas outras coisas, para que nós possamos crescer juntos. Eu não consigo compreender como é que uma pessoa se satisfaz em somente vir à igreja uma vez por domingo, ouvir uma pregação, ou então ficar em casa e escutar pela internet. Eu já disse que eu me sinto muito mal, porque eu contribuo, eu sei para isso. Gente não vem para a igreja e fica assistindo o culto pela internet. Eu não quero ser pastor de internet. Eu não quero ser pastor de internet. Porque a vida da igreja, a igreja existe para isso, para que nós encontremos consolo, conforto, ânimo aqui nesse mundo, enquanto nós esperamos o cumprimento da promessa. Por fim, aquiete seu coração, tenha ânimo, medite nessas promessas, pense na glória futura, naquilo que está reservado. Eu sei que tem muita gente passando por problemas sérios, difíceis, eu sei. E eu não posso oferecer nenhuma outra palavra de consolo, a não ser essas promessas que estão aqui, de que nós seremos para a glória de Deus, nós somos herdeiros das promessas, da promessa do Espírito Santo, do novo céu e da nova terra e da vida eterna. Enquanto Deus não cumpre estas promessas, consolemos-nos, irmãos, pela fé com essas palavras e vivamos para a glória de Deus. Amém?